Só o que eu queria falar para você, Daniel, que também chega a pergunta e que muitos gestores falam, a gente fez algumas entrevistas com o Werner da Trígono, então ele fala muito sobre small caps, tem muita experiência, né, mais quase 40 anos de small caps. O fundo gosta muito de algumas empresas específicas, né? Para quem não sabe, a gente tem um curso TCP, Treinamento de Crescimento Patrimonial, que a gente enxerga melhores ações e fundos para crescimento mesmo acelerado de capital e tem dado fizemos 2 ano passado e deu muito certo as nossas indicações. E a gente vai falar um pouquinho agora sobre small cap, Daniel, que se você fala muito de flight quality, né, voo para qualidade, empresas líderes de setor, e uma das empresas que a Trígono enxerga com excelente upside, né, chegou à mínima de 9 anos, eu acho que semana retrasada, que foi a Tupi, dolarizada e tudo. Então, se você puder falar um pouquinho sobre empresas aí de menor captação, small caps, se você, por acaso, está olhando para alguma, ou a própria Tupi, alguma que esteja no radar ou não, é só flight to quality, os melhores mesmo, e nos small caps não se enquadrariam nessa questão, na sua visão? Não, nessa época eu tenho olhado mais flight to quality, mas a gente pode ver empresas pequenas também. Tá, por exemplo, lá na carteira eu cheguei a falar com a Card System, por exemplo, e eu saí muito feliz do papo que eu tive com a Card System. A gente até aumentou o percentual lá na carteira. Ela estava 7 e pouco há 2, 3 semanas atrás, quando eu falei lá com a Bruna Gamboa. E a ação hoje já está 9 e pouco, tá? E ela subiu bem mais do que o Ibovespa. Agora eu não tenho visto se ela sobe ou se ela cai, eu tenho visto sempre relacionado ao Ibovespa, porque se o Ibovespa cair agora 30% e a ação cair 15%, para mim ela foi bem. Então, a gente pode ter empresas small caps, mas elas têm que ter esse racional também, de geradora de caixa. Tem que ser uma empresa que paga dividendo, que gera lucro, que gera caixa, que tem uma receita constante, que talvez não vai ser tão afetado pelo Covid, que é o caso da Card System, por exemplo. Ela não vai ser afetada pelo Covid, pelo menos não se... quer dizer, se o Covid ficar 2 anos parado, ela vai ser afetada, óbvio, mas se ficar 3 meses, por exemplo, ela tem contratos fechados e etc. Então, é uma empresa um pouco mais, né, protegida, vamos dizer assim. Outro dia eu estava falando também com o Odontoprev, é uma que talvez não tenha tanto impacto assim, só que essa a gente já não recomenda, porque é uma ação que já está um pouco mais esticada, mas também não deve ter muito impacto, gera muito caixa também, gera lucro e etc. Então, eu acho que se você quiser comprar small cap, você tem que olhar nesse sentido. E aí a gente entra na Tupi. Eu, no último relatório da Dica Beginner, né, eu cheguei a pensar em botar a Suzano, que era uma empresa grande, consolidada, líder de mercado, menor custo de celulose. Aí, uma semana antes, a ação subiu lá 16%. E aí eu fiquei entre outras duas, a IOSP e a Tupi, né? A gente acabou botando a IOSP, hoje, inclusive, subiu 15%. Falei hoje com o RI lá da IOSP, de manhã, inclusive. E por que eu escolhi a IOSP e não a Tupi? Porque a Tupi acabou de comprar Texídio. Tá? É uma compra boa, num cenário normal Agora, no cenário atual, ela vai pegar uma dívida e dependendo de quanto cai o EBITDA dela, eu tenho cenários pessimistas aqui que ela vai ter dívida líquida EBITDA de 7 vezes. Então, eu tenho um certo receio. Tá? Não estou falando mal aí do Werner nem nada, é muito possível que ela dê certo, que ela vire, só que eu não quero comprar esse risco desse cenário pessimista. Enfim, também não sei qual percentual que ele tem na carteira, às vezes faz parte do percentual de um risco maior.